Olá pessoal, começando mais um podcast do Spirit of Football. Hoje com um convidado mais do que especial, Vladir Lemos. Obrigado, Vladir, pela presença. Que é isso, é um prazer. Contamos também com o nosso colaborador de sempre, Zé Augusto Aguiar. Vladir, apresentador do programa e editor-chefe do Cartão Verde da TV Cultura. Vamos lá começar com as perguntas, né, Zé? Batendo um papo hoje mais uma vez sobre futebol, desde os primórdios até os dias atuais. Vamos lá. Vladir, pelo teu histórico, dá pra ver que você sempre teve uma preocupação humana com o futebol, né? Você veio do Grandes Momentos de Esporte, você trabalhou na ESPN e hoje comanda o Cartão Verde, que é um dos programas que, passaram pessoas incríveis por lá, até como o saudoso Sócrates. Queria que você falasse um pouco por que você foi mais pra esse lado. Eu acho, Zé, que é uma questão de perfil mesmo, né? Do interesse que você cultiva pelo esporte e que começa lá quando a gente é criança e depois acaba se desenvolvendo. Eu acho assim, eu costumo brincar muito com as pessoas que eu acho que hoje em dia tem muita gente para falar de futebol e assim, o que falta na verdade é um olhar interessante sobre o jogo e sobre o esporte, né? Eu confesso para você que desde sempre assim, eu nunca tive muito interesse assim por essa parte de esquema tático. Na verdade, sempre me interessou muito o homem por trás do jogo, entendeu? Que acho que é uma coisa mais complexa. Como eu falei, para o meu nível de interesse, acho que é muito mais naquilo que eu penso sobre as coisas. Acho também que o esporte, de uma maneira geral, quando ele se profissionaliza muito, ele na verdade se afasta daquela virtude que ele tem no início, que é poder ensinar as pessoas a lidar com a convivência com os outros, de ter um pouco dessa disciplina, não pelo lado careta da disciplina, mas pelo fato de você conseguir dividir. Então eu acho que o esporte tem essa coisa e quanto mais profissional ele vai ficando, mais ele vai se afastando disso. E eu dei sorte também, quer dizer, a história da gente, a gente não tem o controle total sobre ela. Na verdade, a minha vida profissional também me aproximou de veículos que me permitiram manter essa visão, né? Talvez se eu tivesse ido trabalhar em outros veículos, fosse obrigado a fazer uma coisa um pouco diferente daquela que eu tinha em mente. Mas ainda bem que eu consegui que minha história se enredasse por esses tipos de veículo que na verdade valorizam esse interesse que eu tenho pelo lado humano do futebol e do esporte, e até hoje levo isso em harmonia total com os produtos que eu cuido. Por exemplo, você citou o Cartão Verde, realmente é uma responsabilidade tremenda levar adiante um programa que tem esse histórico, né? Que se a gente imaginar os nomes que já passaram pela bancada do Cartão Verde, desde o criador do Cartão Verde, que é o Armando Nogueira, e depois Juca Kfouri, José Trajano, né? É realmente uma responsabilidade. Eu acho que o que a gente tem feito também é se manter fiel à proposta que era inicial do programa, né? Quando o Armando Nogueira, por exemplo, criou o Cartão Verde, ele brincava que o nome Cartão Verde veio do seguinte, né? Já existia um cartão amarelo e um cartão vermelho que eram para punir. Então, na verdade, ele queria fazer um cartão que era para enaltecer, entendeu? Sempre um poeta, Armando. Exatamente. E ele me ajudou muito nisso também. Eu lembro, eu conto essa história muitas vezes. E eu, quando era mais jovem assim, um certo dia fui fazer um link, porque o Armando estava lançando um livro aqui em São Paulo, ele já estava fora da TV Cultura, e aí, esperando a hora de entrar no ar, eu dividi a minha agrura com ele e falei, poxa Armando, mas eu gosto tanto de futebol, mas me interesso tanto pelo lado mais humano e não pela tática e pela técnica. Ele botou a mão na minha perna e falou assim, Vladir, fica tranquilo, pode pegar tudo que eu escrevi até hoje, não tem uma linha sobre tática e técnica, entendeu? Aí eu me senti com um salvo-conduto para continuar do jeito que eu sempre fui, cara. Que bacana. E aí vem continuando essa linha da pergunta do Zé Augusto. Aqui dentro do Spirit a gente foca muito essa questão de realmente acreditar no futebol como uma ferramenta de transformação social. Não só por questões da viagem, mas principalmente através de trabalhos sociais, de realmente a gente tentar criar algo a mais ou algum diferencial, principalmente para crianças, adolescentes. Dentro do seu trabalho aí que você estava comentando, como que você vê, você comentou até um pouco nos bastidores aí, algumas reportagens que você fez de campo, o que você viu de interessante aí que realmente falou, não, isso aqui me chamou a atenção, saltou aos olhos aí dentro do... Em questão de projetos? Sim, de projetos. Olha, o projeto de vocês, quando eu tive contato, por exemplo, me chamou a atenção. Existe muito pouca coisa nessa linha, entendeu? O que a gente tenta fazer, e eu tento durante todo o tempo que venho exercendo a profissão de jornalista, é tentar desenhar um pouco, olhar para isso. Por exemplo, comentei com vocês aqui que algum tempo atrás eu me interessei por visitar os lugares de São Paulo que tinham o pior índice de desenvolvimento humano, entendeu? E aí quis fazer nesses lugares alguma coisa que fosse sem produção, quer dizer, de sair com o carro de reportagem e chegar no lugar e ver onde é que as crianças daquele lugar brincavam
e uma vez tendo encontrado essas crianças, pedir para que elas levassem a nossa equipe nas escolas que elas estudavam para a gente saber qual é a relação que elas tinham com a educação física, que nem eu, trabalhando com futebol hoje em dia, você fica nessa coisa do esquema montado e profissional, mas você se afasta da coisa que o cerne de tudo é a educação física, entendeu? Porque eu acho que era uma maneira de equilibrar um pouco essa coisa desequilibrada que a gente tem no Brasil, onde o futebol ocupa 85% do cenário esportivo e, na verdade, o resto das modalidades ficam meio espremidas, até saber realmente se a criança está tendo a oportunidade de desenvolver esse lado esportivo, né? Eu tô com 45 anos, fui criado, apesar de ter nascido em São Paulo, fui criado numa cidade do litoral, que era uma cidade pequena, então tive direito a jogar bola na rua, tive direito a jogar bola na praia, e a criança naquela época tinha espaço, que eu acho que é uma coisa que a criança hoje não tem. E o mais interessante é que a gente chegava nessas escolas e a gente via que ou elas tinham um contato assim cortado com a educação física, porque os professores às vezes não apareciam para dar aula e não tinham substituto, ou então a escola realmente não tinha nenhuma estrutura de quadra, entendeu? O que é um negócio terrível, né? Se você for pensar, tira da criança essa oportunidade de ter o esporte na vida, não só para desenvolver habilidade e se tornar um esportista famoso, mas para poder desenvolver o corpo, entendeu? Para poder cuidar da mente, para ter esses valores que a gente citou aqui, que é o da disciplina, de saber dividir a coisa com os outros. Perfeito. E somos o país da próxima Olimpíada, né? E a maioria das escolas no Brasil não tem quadra. O que isso vai trazer? Então, a experiência que eu tive nessa vez assim me mostrou o seguinte, que as escolas do governo, por exemplo, elas tinham uma deficiência maior do que as da prefeitura. Talvez porque a prefeitura tivesse um outro tipo de eu também não sei quantificar, por exemplo, qual é o número de escolas em São Paulo, por exemplo, que tem o governo e que tem a prefeitura, entendeu? Mas a verdade é que quando você pega uma estrutura governamental que tem que cuidar de mais coisas, que é o caso do Estado, não está cuidando só de São Paulo, está cuidando de todos os municípios, você vê que a coisa fica mais complicada. Realmente pelo menos nessa experiência, era muito mais fácil você chegar numa escola estadual que não tinha esse aparato de quadra do que numa escola da prefeitura, entendeu? E eu não sei, a gente é um país olímpico também por outro motivo, né? Por essa engrenagem, na verdade, que a gente fez questão de entrar dentro e que a gente sabe que é perversa, entendeu? Quer dizer, se a Olimpíada tem todo esse simbolismo, o mecanismo que transforma um país em sede de uma Olimpíada e de uma Copa do Mundo é extremamente nocivo e contestável até certo ponto. Nós comentamos até em um dos programas, né, Zé, da questão de sugestões, né, soluções para a gente tentar voltar. O Zé tinha sugerido de talvez dentro de estacionamento de shopping, alguma coisa, tentar ter um espaço para a criançada voltar a jogar bola, não só jogar bola, como qualquer outro esporte. E o que você vê, além de a gente estar vendo essa onda de protestos aí, por N motivos, N situações aí que já eram acumuladas aí de décadas, mas como você enxerga, você vivendo com essa sua experiência já no meio esportivo e apaixonado por futebol, tendo essa visão, o que você acha que seria um dos caminhos? É alguma solução, alguma alternativa? Só fazer um adendo, eu vi que você tem muito contato com o pessoal do futebol de várzea, né? E também os campos de várzea deram uma sumida. Botar nesse contexto também. Eu na verdade sempre gostei porque meu pai, meu saudoso pai, quando a gente era moleque, como a gente vivia em São Vicente, e São Vicente e Santos naquela época tinha uma várzea muito forte, entendeu? E meu pai era aquele tipo de cara que ele acompanhava o campeonato de várzea, então ele sabia no final de semana qual era o jogo que podia decidir o time que ia continuar liderando o campeonato, qual era o time que tinha o cara que era o artilheiro, que tinha virado sensação, era surpresa. Isso na verdade são coisinhas assim que acabam despertando interesse, né? E a gente falava aqui, por exemplo, vocês me pediram sugestões. Eu lembro que quando eu visitava meus primos aqui em São Paulo, tinha ruas de lazer, que no final de semana se fechava a rua e a molecada tomava conta da rua. Eu acho que esse é um caminho. Eu li, na verdade, se eu pudesse fazer uma sugestão, eu li agora tempos atrás, eu acho que questão de um ano atrás, uma matéria com o Joaquim Cruz, que mora nos Estados Unidos. E aí ele questionaram ele, porque acho que tinha tido um convite, se não me engano, para voltar ao Brasil e se envolver com a feitura da Olimpíada. Ele está com um projeto de revelação de talentos lá em Brasília. Eu não sei se ele já está morando diretamente, mas toda hora ele está aqui. E até a Kátia Rubio, aquela Mas psicóloga... ele mora nos Estados Unidos.
Eu não sei se ele vai e volta ou se ele voltou mesmo, viu? Agora talvez eu tenha trocado o nome. Bom, mas um grande atleta brasileiro que vive nos Estados Unidos, e aí ele estava contando como é que é a estrutura nos Estados Unidos para conseguir chegar aos talentos nos esportes olímpicos ou qualquer outro tipo de esporte. Quer dizer, o que seria mais ou menos a nossa associação de moradores aqui, tem sempre lá uma pessoa ligada nessa área e que, na verdade, faz uma prospecção. Não só arruma os lugares onde a garotada pode se exercitar e praticar esportes, como também tem um olhar clínico para detectar quais são as crianças. E o que acontece? Essas crianças são pinçadas dessa teia que se faz com a Associação de Moradores e vão sendo levadas para os centros onde eles são mais... às vezes nem um grande centro olímpico, mas dali ela vai para uma escola onde, sei lá, se ela mostrou uma tendência ao atletismo, se ela corre bem ou se ela salta bem, ela vai para uma escola onde esse lado, né, do atletismo já é mais bem cuidado, já tem um histórico, e aí ela vai fazendo esse caminho todo. Quer dizer, na verdade é uma teia, você tem que estar do lado da criança, entendeu? Não pode ser a criança aqui e depois um clube importante lá do outro lado, onde a criança tem que atravessar um verdadeiro deserto para chegar até ele. Tem todo um problema de... É meio assistencialismo esportivo mesmo, né? Sim, porque nos Estados Unidos tinha oportunidade, mas eu fui treinador de crianças lá, e já tinha uma mentalidade, já era cultura. Eu nascia, o pai já sabia, não, ele vai praticar tal esporte, vai estudar em tal faculdade, porque lá ela é mais envolvida em tal modalidade ou tal administração, computação, enfim. E mesmo a parte olímpica, você tinha crianças, eu tinha alunos de 8, 9 anos, que já estava claro para ele, eu quero ser um atleta olímpico. Não tinha nem 10 anos de idade. Então, assim, era incrível, uma coisa que realmente eu acho espantava. meio perigoso também, né? Talvez lá onde as pessoas tenham uma outra formação, talvez envolva menos perigo, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, com relação ao futebol, essa ânsia que os pais têm de ver os filhos se transformarem em jogadores de futebol, era uma coisa que eu não sei. Ou meu pai era diferente, ou na minha época de moleque, o negócio era diferente, entendeu? Se deixava a garotada brincar. E depois, se você mostrasse muita veia, ou tivesse muito essa vontade contigo, aí você ia desenvolver esse caminho. Senão, você ia seguir sua vida normal, entendeu? Estranho, né? Parece que antes dos CTs a gente tinha mais talentos do que hoje, né? E antes de ter um monte de escolinhas, né, Vladir? Então, eu acho que é o seguinte, né? Bom, tem a questão do centro de treinamento, na verdade, que quando as prefeituras ou os governos dão espaço para os clubes fazerem, na verdade a contrapartida era que esses lugares fossem abertos também, tivessem um contato com a comunidade. Já não acontece, não tem mais a várzea também, né? E quando você tem clubes, eles na verdade sempre têm um viés assim para descobrir um talento, quer dizer, não é muito só colocar a galera ali para se exercitar. E tem uma outra coisa também que eu costumo conversar com as pessoas, que a gente também perde a referência porque a gente vai deixando de ser garoto. Na minha época, o futebol, por exemplo, era mais presente. Hoje em dia eu vejo assim que tem muita criança que tem contato com futebol, mas é um futebol de videogame, entendeu? Não é um futebol de praticar, entendeu? Eu sempre brinco aqui, vocês me perguntaram sobre essa coisa que eu tenho de que eu gosto do futebol pelo viés humano, essa coisa toda, é porque eu acho que o que fez da gente ser um país de cento e não sei quantos milhões de treinadores é porque quase todos os garotos praticaram futebol, e uma vez você tendo praticado futebol, te legitima pra falar, cara, porque você descobre o que o futebol significa, entendeu? Você descobre o que é tomar uma goleada, qual que é a emoção de fazer um gol, entendeu? Como é que você se comporta diante de um time que é melhor do que o seu, teoricamente. Quer dizer, o futebol se revela pra você, entendeu? Hoje em dia eu não sei se esse contato continua sendo o mesmo. Você acha que nessa linha a gente vai se transformar num país de milhões de treinadores para milhões de torcedores com o tempo? Não, o que eu acho assim, eu acho que a gente corre o risco, por exemplo, que a gente está vendo agora com as arenas, do preço do ingresso ficando absurdo, o futebol deixando de ter esse viés popular. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o futebol vai continuar sendo um esporte planetário e com a força que tem. Agora, nada me convence de que de repente o futebol não vai ficar mais parecido com o tênis ou com o golfe, quer dizer, vai continuar movendo milhões, vai continuar despertando interesse de milhões, mas vai ser uma coisa de uma dimensão diferente daquela que tinha quando eu era moleque. Aquela paixão que tinha atrás. Moleque, entendeu? Passou a ser negócio. Eu em acho todos os aspectos, em todas as idades, níveis. Eu acho que essa é uma possibilidade no caminho que a gente está trilhando, entendeu? Voltando ali à várzea de Santos, e no passado a imprensa dava mais espaço para o futebol amador, né? Hoje você não vê esporte de escola, esporte de universidade, você não vê em jornal. Eu aposto que esses times de várzea de Santos Antigo estavam no jornal, estavam na tribuna. Desafio ao Galo.
No caso de Santos, por exemplo, o que eu vejo assim é que a várzea enfraqueceu muito porque os espaços diminuíram. E até isso já despertou meu interesse, já andei pesquisando assim. Muitos times migraram da várzea pra praia, cara. Então hoje, por exemplo, você vai em Santos, se você andar numa tarde de sábado, na praia de Santos, você chega a ver, tipo assim, 4, 5 quilômetros de campos de futebol, um emendado no outro, cara. É batata, entendeu? Pode ir na praia de Santos num sábado, 4 horas da tarde, 4h30 assim, você vai ver campos de futebol do canal 1 até o canal 7, cara, entendeu? Porque a praia foi o espaço que sobrou. E existem times de praia, por exemplo, que tem 50 anos de história, cara, 60 anos de história, entendeu? Só que não tem mais. Se você quiser descobrir quem é o time e qual é, onde joga, que cor tem, você vai ter que ir lá, porque o jornal tem já espaço não tem na esse mídia, espaço né? também. E falando um pouco, voltando agora, no início, é paulistano, mas viveu bastante tempo aí no litoral. Qual que é o time? Não, eu sou santista. Até porque é uma experiência, na verdade, eu sou de uma família, nasci em São Paulo e fui morar no litoral, tinha 2 anos de idade. Sou de uma família de corintianos, sou nascido no Tatuapé. Mas aí o que aconteceu? Eu fui pra lá e me descolei meu pai, como eu já disse pra vocês, todo final de semana levava a gente pra ver jogo de várzea lá, e de vez em quando fui muito também em Uricumurça ver a Portuguesa Santista jogar, sou neto de portugueses, entendeu? Mas o time profissional mesmo que despertava atenção era o Santos, onde a gente ia menos do que ia na várzea, menos do que em Uricumurça, mas era o time profissional que eu acompanhava. Quer dizer, era o time que eu via. Pra mim era meio improvável torcer pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians, que era um time que eu via pela televisão, entendeu? O Santos era o time profissional ali, de verdade, o grande time que eu podia ver. E daí a primeira vez que eu entrei na Vila Belmiro e vi aquilo tudo assim, aí acabou. Tá decidido. Seduzido de vez, cara. Quem foram os primeiros jogadores que te marcaram no Santos? Essa coisa da garotada mesmo. Primeiro o time, na verdade, os meninos da Vina em 78. Essa foi a primeira vez que eu fui ver um jogo de futebol num estádio de verdade, à noite, com luzes e tal, que era o Santos e Comercial. Em 78 eu tinha 11 anos, não tenho grande memória assim, mas é o jogo que eu tenho. E aí era, Juari, né, cara? Eu lembro depois, mais pra frente também, estudava numa escola em São Vicente, ficava numa praça. E eu lembro de ver lá o João Paulo, por exemplo, o Pita. Não sei se eles tinham namoradinhas na escola também, mas eu sei que vira e mexe eles ficam, o João Paulo tá ali, o Pita tá ali. Que dupla, hein? João Paulo e Pita. Nossa, ainda tinha Newton Batata, um timaço, né? Pita foi pra agradar vocês, né? Obrigado. E dentro aí desses ídolos aí que você viu, assim, dentro do esporte, de tudo que a gente tá conversando, esse lado humano, tudo, quem que você vê hoje, assim, meio que levantando essa bandeira, alguns jogadores que você acha, tem um trabalho mais humano com esse perfil? Também. Hoje em dia, cara, realmente não vejo muito, mas devo falar pra vocês, assim, quando a gente viveu essa coisa das manifestações, essa coisa vinda da rua e a seleção brasileira estava reunida, eu fiquei, assim, alegre ao ver o posicionamento que certos jogadores tomaram, como o Davi Luiz, entendeu? O próprio Hulk, que na hora que a chapa estava fritando mesmo, eles vieram e se posicionaram. O Hulk, por exemplo, falando que, se sentia obrigado a respeitar o passado pobre que ele teve, e confessando que tinha vontade de ir pra rua assim, de estar na rua, bacana. Eu achei isso louvável, inesperado, para falar a verdade. Então, ainda mais naquela estrutura toda, tendo concentrado naquela hora, né, tendo assim, envolvido por todo aquele staff oficial, assim, achei corajoso e surpreendente no melhor dos sentidos. Do pessoal do passado, parece que eu li um texto seu, o Rivaldo se pronunciou, né? Que você destacou. O Rivaldo se pronunciou nesse mesmo sentido, eu até brinquei. Se você leu esse artigo lá que eu mandei para o jornal A Tribuna, era falando isso, que o bacana da manifestação é que ela foi tirando da gente muita coisa que a gente não sabia. Por exemplo, quando eu li lá no Castelão que os policiais militares iam protestar junto, eu comecei a procurar. Depois eu fui saber, cara, que tinha uma grande briga lá do governo do Ceará com a polícia militar, e que tinham policiais que tinham sido exonerados por terem participado de reunião no sindicato da categoria para poder lutar por melhor salário, esse tipo de coisa. Descobri que Fortaleza era a cidade que tinha o maior índice de homicídio no país, cara. Quer dizer, então o policial lá realmente deve viver uma situação um tanto precária. E aí depois veio o Rivaldo falando, primeira coisa que ele falou que me
me tocou que ele tava falando porque ele tinha necessidade de desabafar, entendeu? E aí ele falou, pô, eu fui pobre e eu sei o que é você ter que depender de um hospital público e de uma escola pública pra te amparar. Eu achei isso, pô. E o Rivaldo é um cara tímido, meu. É um cara tímido. Pra você falar de futebol com ele, é uma dificuldade, entendeu? E de repente o cara tava lá de peito aberto falando tudo que pensava. Eu lembro o Rivaldo, eu trabalhei numa revista chamada Revista do Futebol, que era do Odir Cunha, durou pouco. Pra conseguir entrevistar o Rivaldo foi muito difícil, mas quando eu consegui, era aquela época que ele ia sair do Palmeiras pro Corinthians, ou vice-versa, não lembro, foi acusado de mercenários, ele falou, eu vou sempre querer um contrato melhor, porque eu passei fome. E eu não posso nem imaginar minha família passando algo parecido. Pra você ver, né, cara? Nada como uma vivência. Que bom que ele falou isso, mas você sofreu também pra conseguir fazer fase. Sofri, ressabiado. E aproveitando um pouco, já que a gente falou um pouco dos protestos aí da própria seleção, tem a teoria, não sei se teoria da conspiração, como, acho que é por outro lado, como o futebol é interessante. Aquele jogo do Brasil e Uruguai, ganhou naquele sufoco e tal, depois passa pela Espanha, aquele jogaço e tudo mais. O pessoal que diz assim, se fosse o contrário, se tivesse perdido aquele jogo do Uruguai, você imagina que iria acontecer aqui? Aí ia virar a seleção e entrar no bolo, porque a seleção, meio que aos trancos e barrancos, ela foi tentando ser preservada de todos esses protestos, né? E acho que foi um momento decisivo aquele jogo contra o Uruguai, porque se perde, o Brasil é assim, né? Tá? Se ganha é o melhor do mundo, se perde é o pior do mundo, não tem jeito. Você acha que tinha alguma chance de realmente a população se voltar até contra a seleção, no caso de derrota? Ou descontando, ou misturando um monte de sentimentos que vinha acumulado? Bom, a gente vai falar por intuição um pouco, né? Eu não acho que não. Acho até que a expectativa que a torcida tinha da seleção era mais para que no sentido de esperar uma derrota e de ficar pelo meio do caminho do que acabar com esse grande finale que a gente viu, entendeu? Eu acho que a coisa na rua, eu até falei isso, assim, é uma coisa meio à parte da seleção, não só na parte do descontentamento, como também na parte da euforia, entendeu? Por exemplo, nada me tira da cabeça que quando se falou e quem tinha os direitos de transmissão da Copa das Confederações acentuou muito isso. Aquele hino cantado a plenos pulmões no estádio do Castelão. Pô, aquilo era, obviamente, uma parte do futebol, mas a outra parte, nada me tira da cabeça que, na verdade, a gente viu uma cena entusiasmante como aquela, empolgante, porque as pessoas que estavam ali, muitas, talvez a maioria absoluta de brasileiros, tava vivendo e tava com esse sentido de cidadania aflorado, cara. Quer dizer, o cara que comprou o ingresso naquele dia, ele não sabia se ele ia conseguir chegar no estádio, entendeu? Ele tava vendo o país dele numa convulsão. Aí na hora que vem o hino, o cara já pagou 400 mangos pra ver o jogo, já tá na empolgação de ver o jogo, entendeu? Tá ali porque, pô, fez força pra tá ali. O país tá convulsionado, ele tá vendo tudo acontecer. Pô, na hora que pedem pra ele cantar o hino, cara, ele enche mesmo o peito e canta, entendeu? Quer dizer, achar que aquilo ali foi... então a seleção tá trazendo a torcida. Trouxe, porque jogou bem, mas não era só aquilo, entendeu? Na verdade, a torcida que trouxe a seleção, né? Que ajudou a... Exatamente. Se você for ver, no final das contas, é um pouco isso, entendeu? Talvez esse sentido de manifestação tenha ajudado nesse sentido da torcida ficar mais viva, e uma vez mais viva, carregou o time também um pouco, né? Os times se sentiam obrigados, né? Eu falei outro dia que assim, acho que a necessidade cria heróis também, né? E a seleção brasileira, nesse sentido, ela tinha muito mais necessidade do que os espanhóis, né? Do que os uruguaios, até mesmo assim. Sim. O foco era diferente, né? Visivelmente era diferente. E, Vladir, eu li um texto do seu blog, bem antes da... Que perigo, hein? Não, bem antes da Copa das Confederações, eu acho. E você falava que em Copa do Mundo você não via mais a vibração de antigamente. Queria que você falasse um pouco isso, o que se perdeu na seleção e talvez tenha resgatado um pouco por causa desses protestos, o que se perdeu do passado. E você deve ter, a primeira Copa que deve ter vibrado foi 82, né? Talvez. Ou pô, essa não, até tenho memória de Copas anteriores, cara. Eu acho até, cara, que com 7 anos de idade eu tenho lembranças assim de ver jogos de 74, que eu tenho um irmão que é um pouco mais novo que eu e ele ficou muito adoentado quando era pequeno, cara. E ele ficou imobilizado um tempão, cara, boa parte do corpo, e ele ficava deitado na cama e eu ficava do lado dele. E eu lembro que um período desse era um período de Copa, a gente ficava com a televisão ligada. Só que a minha memória se perde assim, não tem essa
essa conexão. Agora, o que eu acho, cara, e vocês estão me dando a oportunidade de falar, isso é um papo meio cabeça, mas eu acho que é para ser pensado. Acho que tem uma coisa, eu não sei a idade de vocês, para quem tá com 45 como eu... 41. Então, é o seguinte, a gente pega o futebol, cara, ele tem 100 anos de vida no Brasil, assim, vamos ser, a grosso modo, 100 anos de vida. Se você pega um cara como eu, por exemplo, que começou a ter esse contato com o futebol com 10 anos, 11, você volta 35 anos para trás, você tá quase no meio dessa curva, cara. Eu acho que o interesse foi caindo, entendeu? Aquela coisa que a gente já falou aqui. Então, um pouco desse entusiasmo que a gente espera já não vai se cumprir, porque a relação com o futebol já não é a mesma. Ver uma Copa das Confederações agora como foi, cara, sem um carro buzinando na rua, sem um rojão, cara, sabe? É uma coisa meio estranha. Eu acho que eu sempre brinco com isso. Eu acho que assim, a gente tá num paradoxo que é o seguinte: se a gente se contenta com ganhar ou se a gente quer ver um futebol bonito. Porque eu acho que o futebol bonito, ele cativa e te coloca muito mais assim, envolvido com ele do que simplesmente a vitória, entendeu? A vitória, ela é meio um baque, ela vem, pum, você ganha e pum, acaba, entendeu? A beleza, cara, ela envaidece, entendeu? Você vai, acho que a gente tá um pouco atrás disso. Como a gente não tem mais isso, a gente só tem a competitividade, a relação com o futebol muda, entendeu? E ela fica menos emotiva, então o cara buzina menos na rua, o cara sente menos vontade de comprar rojão, entendeu? Aí pra pintar a rua, você tem que pedir pra Coca-Cola ir lá e fazer uma propaganda incitando todo mundo. Eu lembro na época de moleque, por exemplo, 82, não é? Chegava aqui em São Paulo, em Santos não tinha tanto isso, mas chegava aqui nas ruas da Zona Leste, onde moram meus tios, cara, tava tudo pintado, cara. As pessoas estavam alegres, estavam felizes, iam te mostrar os desenhos que faziam. Eu lembro até no Mundialito, se não me engano, tinha um bonequinho que era meio com globo, assim, que desenharam vários, assim, nem era Copa do Mundo, hein, cara. E nego pintava as ruas, quer dizer, eu não sei. Mas talvez por isso, pelo menos para nossa geração aqui, eu lembro de cor e salteado a seleção de 82, tudo. Se falar de 2002, eu ainda devo falhar a memória em uma outra posição. Porque a memória tinha emotiva, esse negócio né? de 82, a emotiva, né? Timaço que não levou. Mas... Eu vou entregar pra vocês aqui. Eu tive uma conversa. Eu tenho um grande amigo que é espanhol, cara. Ele morou muitos anos no Brasil aqui. E aconteceu uma conversa engraçada por torpedo com ele agora, que eu vou até usar na próxima coluna que eu escrever. Que era o seguinte: eles estavam jogando, a Espanha estava jogando com a Itália. E no final eu brinquei com ele, porque como a gente já estava classificado, eu mandei um torpedo pra ele e falei: pô, Javier, ó, tô esperando a sua Espanha lá na final, eu não sei o que lá. Aí ele me devolveu o torpedo falando assim: olha, Vladir, eu vou te falar um negócio. Perder não tem problema nenhum, mas o que eu espero de verdade é que a Espanha não deixe de mostrar aquele futebol que tem empolgado a gente. Aí, cara, eu vi refletido no espanhol aquilo que a gente tem. Não é a vitória ao igual de ganhar. O cara tá contente mesmo. Porque bonito, né? Exatamente, porque o time dele simboliza uma coisa, sabe, maior, cara. Envaidece, né, o torcedor, né? Isso eu sinto muito na minha experiência como jornalista e na vida pessoal. Eu adoro o toque de bola do Barcelona e da Espanha. Daí depois, de repente, começou a criar aquela polêmica. Não, é um jogo chato, monótono. O que você pensa desse toque de bola? Eu vi que teu amigo Jaiminho lá falou: não, toque de bola é importante, mas tem que ter um pouco de ousadia. Se eu falasse para vocês aqui que em determinados jogos do Barcelona ou da Espanha teve uma hora que o toque de bola ficou modorrento, se eu não admitisse isso, estaria mentindo. Agora, é uma coisa refinada, né, cara? Não dá pra falar contra. O que eu acho só, e já escrevi sobre isso, é que a posse de bola nos últimos tempos virou a grande vedete, entendeu? E as pessoas têm um pouco assim, a primeira impressão que dá: pô, se o time tem posse de bola, o time vai vencer sempre. Não vai, cara. Não, então não vai. Prova disso é que o próprio Barcelona saiu da Liga dos Campeões, da última Liga dos Campeões, né? Na verdade, tomou um chocolate e tinha a maior posse de bola, entendeu? Então, não... assim, tem certos dogmas, né? A maneira de ver o futebol também. Aí vai outra vertente também. Eu não me entrego muito à estatística, entendeu? De vez em quando eu até gosto de olhar, como na final da Copa das Confederações agora, teve um momento que o número de desarmes do Brasil era infinitamente maior do que da Espanha, que reconhecidamente é um time que desarma. Quer dizer, é surpreendente você ver o número. Agora, no mais, cara, eu prefiro olhar o futebol sem os números, entendeu? As linhas de 4. Exatamente. Pra deixar que o futebol realmente tome. Muitas vezes eu vejo futebol em casa, cara, eu ligo uma música e deixo o jogo, e fico vendo o jogo. Faz essa experiência na sua casa. Se desprende daquilo que o cara tá falando e fica olhando o jogo. Você sente muito mais a intensidade, cara. É muito mais fácil. Você precisa 20 minutos pra saber como é que um time tá dentro do jogo, sem áudio e só olhando
jogando, você às vezes com 5, 10 minutos você consegue sacar como um time tá e como o outro tá. Você vai conseguir prestar mais atenção, né? Porque os caras não param de falar hoje. Faça uma experiência, é interessante. Mas a questão da estatística é bem isso. Acho que é a grandeza do futebol, né? Você pode ser o pior time de se defender, uma única chance, um único ataque, ele muda, né? Então, estatística não... Eu também sou... Então, mas o que eu faria para vocês, de repente a conversa a gente não tem tempo de falar, assim, que a gente tem que colocar na cabeça, acho que é uma coisa que vocês têm no espírito de vocês, para fazer um paralelo com o nome que vocês usam, que é o futebol como ferramenta, entendeu? Esquecer todo o resto, a coisa da competição e usar a força que o futebol ainda tem para estar em contato com as crianças, para de repente através do futebol a criança se interessar pelo esporte e saber que não tem só o futebol, que tem outras coisas, entendeu? Quer dizer, o futebol ele na verdade ali ele gesta uma força enorme, cara, que na verdade faz a gente estar em contato com outros povos, se interessar por outras culturas, entendeu? E entender como é que a dinâmica do esporte funciona, não só como esporte, mas dentro da gente também, entendeu? Eu acho que essa que é a parte bacana. Quem foram os caras do futebol, entre jogador e treinador, que tinham pra você essa visão maior? O cara, quando chega nesse profissionalismo, o cara é muito pragmático, mas, pô, o Sócrates, cara, é um cara que tinha essa visão, entendeu? Ele tinha, o Sócrates falava, por exemplo, a gente fala tanto de 82, e era tão emblemático, né, cara, e pra mim, cara, e como seria pra qualquer outra pessoa da minha geração, poder dividir, cara, e conviver com um sujeito que nem o Sócrates, meu, é uma coisa assim, uma grande loteria, né, cara, o grande brinde. Se a minha profissão me deu essa oportunidade de tratar o esporte da maneira que eu trato, assim, que acho que é até um pouco romântica, assim, e sensível demais, poder conviver com um sujeito que nem o Sócrates, muitas vezes a gente reunido numa mesa de bar, às vezes começar, puta, Magão, se tivesse ganhado aquela Copa, ele falava assim, ganhar pra quê, cara, ganhar pra quê? Foi muito mais bonito, perder foi muito mais forte, cara, entendeu? Eu lembro que até depois, uma vez lendo Fernando Pessoa, tinha um trecho pequenininho que falava dessa coisa do vencer ou não vencer. Aí eu falei pra ele um dia, falei, puta, Magrão, eu entendi o que você queria me dizer agora. Outro dia eu fui ler, aí li o trecho pra ele e falava, pois é justamente isso aí que o cara tava falando, né? Quer dizer, o Sócrates era um cara assim, o Afonsinho, que é uma pessoa que eu não tive muito contato assim, mas que tem um simbolismo. O próprio Casagrande, cara, me parece um cara assim, a história dele é muito condizente com essa coisa de ter personalidade, né? Porque a gente olha, como, eu acho que não é só o futebol isso, acho que é toda a profissão. Quando você exerce um ofício, as pessoas tendem a se padronizar, tem um padrão de comportamento, né? Jornalistas são assim, médicos são assim, engenheiros são assim, entendeu? E em qualquer área, cara, quando alguém destoa e consegue ter a visão um pouco além, já é motivo pra... De treinador, você me perguntou, cara, eu não sei quem é o treinador que... O treinador ele sempre tem um pouco de militar, né, cara? Mesmo quando o cara é meio transcendente, né? Tipo o Tele Santana, caras que são considerados assim, o Oswaldo Brandão, por exemplo. São, né? Mitos, né? Um cara que me parece legal assim, arejado, o Evaristo de Macedo, me parece um cara com uma janela. Mas os caras sempre têm esse lado, até porque a função, né? Depois o cara deixa de ser jogador, vira treinador, ele tem essa coisa de colocar todo mundo no caminho, então fica um pouco militarizado, mesmo sem ser militar. Você tocou um pouco, falou um pouco de poesia, eu sei que você tem outros interesses. Você fez um documentário sobre o Gaudí, né? Um documentário sobre o Gaudí, que é uma outra... Na verdade, eu sou um arquiteto frustrado, pra te falar a verdade. O que o Gaudí acharia das arenas? Putz, acharia um terror, viu, cara? Acho que não suportaria nem ver, cara. Aliás, esse era um exercício bacana, né? Como seria um estádio de futebol desenhado pelo Gaudí, né, cara? Tem coisas que a história não permite, mas... Essa do jogo de domingo, do último domingo. Essa padronização, né? E que é? Então, eu na verdade não estive nas arenas. Eu estive em algumas arenas, por exemplo, na de Brasília, na do Rio e aqui em São Paulo, porque eu na verdade fiz uma matéria, então no Maracanã eu fui um pouquinho antes dele ficar pronto. Agora, o que você percebe é uma crítica que eu ouço das pessoas, que os estádios ficaram iguais, mas é óbvio que eles não vão ficar iguais, porque a FIFA determina a inclinação da arquibancada, determina em que lugar vão ficar os camarotes, em que lugar vão ficar as cabines de imprensa. Quer dizer, é óbvio que você vai chegar no lugar, a sensação que você vai ter é meio que você tá no mesmo lugar, entendeu? Ontem eu tava conversando com um amigo que teve no Mané Garrincha depois agora de pronto, e falou que a inclinação do Mané Garrincha, ela é um pouco mais à la Bomboneira, sabe? Ela é um pouco mais vertical, mas acho que é uma exceção assim, né? No que se viu, assim. Sei lá, né? Eu acho que o estádio também devia ter um pouco de
de cada lugar, alguns deviam ser abertos, nem todos tinham que ter cobertura. Ontem, por exemplo, vendo o João Carlos Albuquerque, meu grande amigo, apresentador da ESPN, ele pegou uma foto no caderno Globo e fizeram uma montagem, colocaram o Maracanã e o Cristo Redentor quase em cima, como se o Cristo estivesse olhando pro Maracanã. E aí, óbvio, ele com aquele olhar aguçado dele, sacou que aquele viés ali era improvável, entendeu? Mas aí, ele falou isso durante o programa, e durante o programa foram chegando e-mails de torcedores garantindo que no Maracanã antigo, quando você estava num determinado lugar da arquibancada, e tinha até um cara que mandou o testemunho que quando ele viu o Petkovic fazer aquele gol de falta emblemático, caramba, um pouquinho antes do Petkovic bater a falta, ele tinha olhado pro Cristo, entendeu? E agora, cara, com a cobertura nova, você não vê mais o Cristo, cara. Quer dizer, que arquiteto é esse que tirou o Cristo de dentro do estádio? Nelson Rodrigues lá em cima, então, deve estar louco. Mas são pequenas coisas, assim, entendeu? Que, né, sei lá, parecem pequenas, mas acho que não são, entendeu? O cara que vem visitar, como eles disseram também, o cara que vem visitar o Maracanã, se tiver oportunidade, todo mundo quer ficar olhando pro Cristo. Cara, eu morei no Rio de Janeiro e o Cristo é belíssimo, porque tem dias, eu lembro que tinha dias que você passava a caminho da Zona Norte e às vezes tinha uma neblina abaixo, e ele com aquela iluminação assim, escondia os morros e de repente parecia que o Cristo estava flutuando nas nuvens, cara. Era uma visão assim que o Maracanã merecia ter também, né? Eu tenho um grande amigo, jornalista de surf do Rio, Júlio Ader, ele é judeu e famoso, né? Como ele trabalha muito fora, quando ele volta, que a primeira coisa que ele tem saudade é do Cristo. Ele precisa olhar pro Cristo, mesmo sendo judeu. Mas como eu falo pra vocês, eu sou um arquiteto frustrado, porque na época de moleque, primeiro que eu acho que a gente tem que decidir muito cedo o que a gente quer fazer, né? A gente é muito novo. Eu, por exemplo, prestei economia na FUVEST antes de fazer jornalismo, fui fazer licenciatura em história, cara. Mas eu sempre gostei muito de arquitetura, mas tinha aquele... Nunca soube desenhar nada, cara. Você tem que fazer um teste de aptidão antes, né? Fazer um desenho. Eu achei que eu jamais ia passar naquilo. E eu tenho amigos arquitetos que depois falam pra mim, Vadir, aquilo é só pra ver se você tem noção de perspectiva. Aquilo eu não ia te reprovar, entendeu? Você ia fazer o teste, você ia passar. Tá em tempo de voltar. Não, em tempo tá. E a gente tá conversando aqui nos bastidores. Queria que você contasse um pouquinho dessa viagem que você fez percorrendo os caminhos do Tri. Então, isso foi uma ideia que nasceu na redação lá quando a gente fazia o Grandes Momentos do Esporte. Na verdade, era o ano 2000 e ia se completar os 30 anos, né, da conquista do tricampeonato, talvez o mais emblemático dos nossos campeonatos mundiais. E aí a gente refez o caminho da seleção, né? A seleção foi para Guanajuato, ficou lá no Parador San Javier, lá, concentrada, e é muito legal, cara, porque existiam poucas pessoas já da época da seleção que ainda trabalhavam lá, mas as pessoas da cidade, por exemplo, tinha muito Edson lá, garotos, entendeu? Edson, tinha Rian Rivelino, e bacana de você ver a herança que a seleção deixou no lugar. Eu lembro que a gente nessa dificuldade de encontrar, porque as pessoas do hotel, né, que trabalhavam no Parador San Javier já não eram as mesmas, mas ela fala, pô, tem um vizinho, pai, de repente chegou um senhor lá, cara, com um monte de foto preto e branco, com as fotos que tirou com a seleção na época, e caramba. Aí depois a gente foi fazendo, né? Depois saiu de lá, depois o caminho que a seleção fez, depois jogando no Azteca, né? No Jalisco, essas coisas todas. Poder estar no campo também, vou mostrar atrás, onde o Gordon Banks fez aquela bendita defesa. Né? E esse teu lado arquiteto, quais estádios você se apaixonou? Os estádios que você mais gostou? Vila Belmiro, né? Não, mas é verdade, pode parecer que é uma coisa de santista, mas eu acho que a Vila Belmiro, de todos os estádios que eu fui, assim, ela tem uma coisa de... Ela é humilde, entendeu? Ela é pequena, assim, é uma experiência... Ela é aberta, assim, você tem um pouco da... Apesar dela ser um tanto vertical, assim, quando você tá na parte social, por exemplo, você saca que você tá numa cidade meio perto de serra, assim, é bonito. Eu acho a Vila Belmiro hors concurso. E dando uma guinada pro seu não lado... Não é portentoso como foi o Maracanã, entendeu? Sem comparação, né? Barão de Serra Negra. Piracicabano, torcedor do 15 e fanático. Urico Mursa também. Bom, então a gente está chegando ao final aqui. Quer deixar... Zé, quer fazer mais alguma pergunta? Fazer uma última. Eu vi que o Vladir é o cara do esporte e jornalismo mais humano. Tem um pouco esse... E só que hoje tem aquele outro lado tentando transformar o esporte em entretenimento. E parece que você não gosta nada disso. Queria que você falasse um pouco disso. Se tá perdendo, se a cobertura tá ficando mais superficial por causa dessa coisa do entretenimento.
Cara, eu acho que eu acho que é um caminho assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhei na TV Tribuna, que era uma afiliada da Globo, a gente fazia treinamento diário. Eu lembro que em um determinado momento a gente teve uma orientação assim, que era para tirar um pouco as matérias do campo, entendeu? E aí foi quando se começou a fazer aquela coisa de você visitava a casa do jogador, blá, blá. É compreensível naquele momento, realmente é desgastante você ir todo dia no treino, assim. Agora, existem variações disso, por exemplo, de repente você pegar um jogador, levar o jogador para andar de Ferrari, no carro lá, são coisas que eu não me interesso, entendeu? De repente tem gente que se interessa, isso vai garantir audiência e vai manter a roda girando, assim. Acho que o que as pessoas perdem muito, que eu acho que assim, um jornalista esportivo, antes de ser um jornalista esportivo, é um jornalista, cara. Então, ele tem que lidar com a informação, entendeu? Eu acho que as outras coisas, elas podem até fazer parte do universo, mas elas vêm depois. Quando você parte para o entretenimento, por exemplo, fica fácil você não criticar, entendeu? Fica fácil de você deixar de adotar uma postura, de ter uma opinião, de ser um pouco crítico. E o jornalista tem que ser crítico. A gente comentou aqui de algumas coisas que eu escrevi. Por exemplo, você leu o artigo lá. Às vezes, cara, eu tô escrevendo e eu me sinto um chato, cara. Entendeu? Um chato, realmente ranzinza, cara. Entendeu? Às vezes eu tô escrevendo e falo, puta, mas a terceira semana seguida que em vez de eu falar de futebol, de falar de um jogo, de falar de tática, eu tô aqui reclamando que tá tudo errado. Mas é meu papel, entendeu? É o meu papel que eu acredito. Que a gente faz o cartão verde e eu falo para as pessoas que trabalham comigo. Eu acho assim, a obrigação que a gente tem, obviamente que o programa tem uma carga de opinião e as pessoas esperam isso da gente. Mas quando eu começo a fazer o programa, o que eu quero, cara, é que o cara que acompanha o programa até às 11 da noite, no dia seguinte, quando ele acordar para ir pro trabalho, ele comprar o jornal dele lá, que hoje a gente pode fazer isso por causa da internet. O cara abre o jornal, cara, as principais notícias que ele vai ver ali, ele já teve com a gente à noite e já teve uma nossa reflexão. A gente já fez uma reflexão junto sobre aquilo que o cara vai encontrar. Então acho que a gente tem que informar, entendeu? E depois, cara, você, na verdade, dá a roupagem que você quiser nessa coisa, entendeu? Mas sem sair da sua obrigação e da sua responsabilidade, que é informar. Não tenho nada contra, cara. Cada um faz o que quer, entendeu? A mim só interessa fazer desse jeito. E eu arejo essa parte pesada, um pouco misturando as coisas que me interessam. Eu me interesso por música. Quando a gente faz o cartão verde, você vê lá, sempre tem uma música diferente para abrir, para encerrar o programa. Quando tem alguma coisa de literatura que a gente pode colocar no meio, a gente coloca. A gente mantém lá no programa uma coisa tradicional, que é ter o sorteio de livros de futebol, entendeu? Uma camisa de time, que acho que são coisas básicas que alimentam essa ligação que as pessoas têm com o esporte. É o papel que eu acho que eu tenho que fazer. É a única maneira que eu me sinto bem fazendo o que eu faço, entendeu? Se eu tivesse que fazer outra coisa, eu não sei como seria. Muito bom. Queria encerrar aqui, dentre vários livros aí, né, Vladir? Queria destacar aqui que você trouxe de presente pra gente A Magia da Camisa 10, um dos temas talvez mais interessantes aqui, né? Escrito junto com o André Ribeiro. Cativantes, né? Só pra gente encerrar então aqui, fala um pouco, é meio assim, difícil dizer, né? O sonho de toda criança ser camisa 10, a gente sabe então, do Pelé e tudo o mais. O livro, na verdade, foi uma ideia que começou a ser gestada pelo André Ribeiro, que fez a biografia do Leone, do Tele Santana. É meio que contar, o livro conta por que a camisa 10 ficou tão famosa. Entendeu? A gente sabe que é por causa do Pelé, mas as coincidências que levaram e foram grudando o Pelé na camisa 10. Por que não foi a 9, por que não foi a 8? E aí tem uma parte bacana no livro que é assim, de um tempo pra cá, no começo do século passado, os uniformes não tinham número, entendeu? Então a gente fez uma viagem, a gente começa a contar. O primeiro capítulo conta de por que a história grudou tanto a camisa 10 no Pelé e por que ela ficou tão famosa. Depois, o capítulo seguinte, a gente faz uma viagem para trás no tempo, tentando imaginar quais os jogadores que teriam tido o direito de vestir a camisa 10 na época que os uniformes não tinham número, entendeu? E aí depois os outros capítulos são divididos por década, entendeu? 70, 80, 90, os principais camisas 10 de cada década. Tem um capítulo também dos 10 que não eram 10, tipo Garrincha, Romário, entendeu? Poderiam cair como uma luva. Mas... E é legal, são pequenas biografias, assim, porque todas as pessoas que vestiram essas camisas, né, até os 10 que não eram 10, mas em especial os camisas 10, eles têm uma história um tanto mágica, assim, entendeu? Sempre tem uma coisa assim. E as histórias mais loucas possíveis. Teve camisa 10 que, foi paraquedista do exército alemão, entendeu? As coisas malucas, assim, que só lendo pra ver, é bem legal. Não, bastante interessante. Modestamente falando, é bem legal. Não, imagina, é um tema que desperta interesse. Só de você ver na capa, já quem tá na capa aqui, a gente sabe que é garantia de boa leitura. Tá bom, a gente conversou hoje aqui no nosso podcast do Spirit of Football com o Vladir Lemos. Vladir, obrigado mais uma vez pela sua presença. Zé, mais uma vez, grande colaborador com suas perguntas.
Obrigado aí. Até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast. Muito obrigado.